vou convidar você a se colocar de pés, pegue a sua Bíblia, você que gosta de ler na sua Bíblia, ou mesmo você que vai acompanhar pela TV. Eu quero ler um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Pela manhã nós lemos a carta de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos à noite meditar então sobre algo que o apóstolo Paulo nos traz, que foi direcionada primeiramente aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 24, quando Paulo vai falar da missão e do mistério do Evangelho, a sua missão, a missão dos crentes e o mistério do Evangelho. Colossenses 1, 24, diz assim a palavra do Senhor: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Versículo 26, ele diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Oremos ao Senhor. Obrigado a Deus, desde já pela Tua palavra lida. Precisamos entender a Tua vontade. Nos pedimos, ó Deus, capacita-nos, Pai, nos dá discernimento, que nós possamos, nesse momento, nos esvaziar de nossos pensamentos, da sabedoria deste mundo, ó Deus, quantas vezes falha, mas que a Tua sabedoria dos altos céus esteja em nós. Fala conosco poderosamente nesta noite, nós te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. As cartas do apóstolo Paulo servem de inspiração para a nossa vida cristã. Pela manhã nós meditamos sobre a carta aos Efésios e nós precisamos conhecer mais as Escrituras. O apóstolo Paulo é um homem religioso, um homem voltado para as coisas de Deus do seu tempo, mas que de alguma forma ele consegue encontrar Cristo, e eu gosto da ideia de que Cristo o encontrou. Mas parece-me que Paulo, ainda quando era Saulo, estava fugindo um pouco de conhecer a verdade do Evangelho. E aí a história vai dizer, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que ele tem um encontro com Jesus. A partir daí, tudo muda. Mas o que significa esse encontro? Como nós podemos dizer que nos encontramos com Jesus? Creio eu que não seja apenas pelo fato de você congregar nesta igreja, ou de você nos visitar, ou de você ter uma igreja que você frequente. Não estamos falando de sermos de uma religião, não estamos falando de sermos religiosos, estamos falando de termos um encontro literal com Cristo, de tal maneira que possamos, como dissemos pela manhã, viver não apenas animados com o Evangelho, mas confiantes que esse Evangelho há de nos tratar, que esse Evangelho há de podar as nossas arestas, nos limpar. Estamos falando, queridos, de uma jornada rumo ao céu. Você sabe que estamos falando de um período em que nós estamos vivendo temporariamente, em que, acredito, posso usar a palavra em breve, e eu não sei o que seria o breve de Deus, um dia para o Senhor é como 1000 anos, mas vai chegar um tempo em que nós vamos estar na glória, toda a igreja, os salvos, os lavados, os remidos, os que passaram todas as adversidades e resistiram, aqueles que lutaram para que pudessem se manter de pé em meio a tanta tribulação. É bem verdade que parece que não é apenas o calor que aumenta,
Mas a maldade humana, o desprezo, a indiferença, isso cresce entre a humanidade. Determinadas coisas acontecem e eu digo, meu Deus, não é possível que isso esteja acontecendo numa época em que as pessoas estudam tanto, as pessoas se profissionalizam, as pessoas buscam resultados. E esses resultados, mesmo que passageiros, são deixados de lado quando alguém pensa em fazer o que é ruim, o que é mal. Esse é o mundo que nós vivemos. Não encontramos respostas para isso, a não ser o que está escrito na palavra de Deus, que a partir da entrada do pecado, a natureza humana vem se fragilizando de tal maneira, e isso implica também na natureza de Deus, não é? Muitos vão dizer que esse aquecimento é o aquecimento global, que é uma forma desregrada de viver a vida do ser humano. Eu não duvido, só que a minha expectativa, a minha esperança não está pautada na ciência, e sim num tempo em que a Bíblia nos diz que Deus há de resgatar os seus. Então, antes que eu me preocupe mais com o cuidado científico ou as observações dos cientistas, logicamente eu preciso cuidar da minha vida para que o dia em que eu fechar os olhos, eu esteja na graça, eu esteja na presença de Deus definitivamente. Porque que o mundo do jeito que está, a gente sabe que não vai demorar muito. E alguns ainda acrescentam dizendo, olha, esse calor demasiado é o aquecimento global por conta dos gases tóxicos. Sim, mas esse é o mundo moderno que nós vivemos. Cada vez a tendência é isso aumentar. Muitos buscam, de uma forma positiva, viver de um modo mais ecológico. Mas será que vamos alcançar um resultado? Segundo a ciência, é possível. Mas com o crescimento acelerado da humanidade, da população no mundo, será que nós vamos ter um tempo realmente de um ar puro como tínhamos no passado? Será que nós vamos ter um momento de paz, de tranquilidade, amor e respeito entre as pessoas, como podíamos ter no passado, bem longe? Eu prefiro dizer que isso é apenas um desejo. Mas a Bíblia não fala nada sobre esse tempo. A Bíblia fala muito sobre o tempo futuro. Nós conhecemos aqui todo o passado da história de Israel, conhecemos a expectativa do futuro de Israel e daqueles que seguem a Cristo, mas esta palavra é uma palavra que nos direciona para o dia de hoje. O que estamos fazendo com os nossos dias hoje? O quanto nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. O quanto a palavra de Deus é um referencial e não apenas a meteorologia ou os cientistas ou os prognósticos desse mundo. O quanto nós podemos ler a palavra de Deus e ter uma paz que excede o entendimento humano num tempo de tanta guerra. Não é apenas falar sobre paz, é viver essa paz. Mas para isso nós precisamos sim conhecer o entendimento de Deus quanto a tudo que está acontecendo. Precisamos conhecer, e o apóstolo Paulo fala sobre ter a mente de Cristo. O que seria isso, pastor, senão pensar como Cristo pensaria, ou ouvir o que o Cristo tem a nos dizer para que a gente pense de forma a agradar a Deus e não aos homens. O apóstolo Paulo é um grande exemplo para nós. E nós podemos entender que ele está tratando nesta carta, dentre tantos assuntos, sobre o senso de justiça humano, o senso humano de justiça. Como nós entendemos sobre tudo o que está acontecendo, que o homem ainda pode acreditar na justiça humana. Como nós podemos separar a justiça de Deus, porque isso tem sido criado uma grande confusão. Não é? As pessoas olham a injustiça humana, a falta de justiça humana e começam a pensar também no ambiente divino. Será que Deus não vê o que está acontecendo? Será que Deus não vai agir? Nós lemos aqui o salmista falando algo sobre isso e no final ele reconhece a sua limitação para dizer, não é Deus que tem que fazer, eu tenho que fazer primeiro para que Deus faça também o que cabe a Ele. Tem coisas que nós devemos fazer. Quando eu falei aqui, por exemplo, dos cientistas, né, dos meteorologistas, eles estão nos dizendo que nós podemos ter um mundo um pouco melhor. Eles estão dizendo que nós devemos tomar alguns cuidados. Mas isso não diz respeito à eternidade, isso diz respeito ao tempo que o mundo há de existir. E nós sabemos que esse tempo terá um fim. Então, esse senso de justiça
e a gente começa a entender no mundo em que tudo deveria ser igual para todos. Essa é uma grande luta que nós temos, principalmente nos últimos dias, né? Por que que umas coisas funcionam para um e para outros não? A gente vê, ao mesmo tempo, o apelo desse senso de justiça, a gente começa a ver uma apropriação da injustiça. Nós começamos a perceber, e eu fico às vezes questionando essas coisas minhas, né? Quando você vai a um determinado lugar e quer beber uma água de coco, você já reparou, quem vai muito à praia, vai tomar uma água de coco? A água de coco pode custar R$10, R$15 ou R$20, dependendo do lugar que você está. Nova Iguaçu, eu sempre passo ali no finalzinho da Via Light, tem também uma barraca muito boa, antiga, era uma casa, na verdade, que vende água de coco. Você pode comprar o coco natural por R$3 ou geladinho por R$5. E eles ainda abrem o coco para você comer a casquinha, né? Aquela coisinha gostosa do coco. Então, o mesmo coco que num lugar custa 20, em outro custa 5 ou 3. E aí você começa a se perguntar, mas o que pode ser atribuído a esse aumento de valor? Será que é o transporte? Será que é a distância do lugar? Será que é o armazenamento? No final, você chega às contas que não é muito isso. É porque subentende-se que algumas pessoas têm um poder aquisitivo maior e elas podem pagar mais. Aí eu começo a ver uma seleção de pessoas. Não é pelo bem, não é pelo produto, é pelo cliente. Você já teve essa sensação de, numa feira, o feirante olhar para você e, se você estiver bem vestido, cobrar mais caro? Ou se você chegar com cara de xepa, sabe cara de xepa? Assim, moço, quanto é que está isso aí? Aí ele te faz um preço melhor. Essa sensação eu tenho e começo a atribuir a isso esse senso de justiça humana, que é muito injusto. Nós começamos num apelo, e tem sido muito forte esse apelo de igualdade para todos, né? Graças a Deus que muita gente luta para isso, para que seja realmente igualitário, todos iguais perante a lei, perante Deus, perante o mundo. Mas a gente sabe que isso não funciona muito bem. Podemos ajudar a melhorar? Sim, as nossas práticas. A gente tem o apelo aos povos, né, negligenciados por tanto tempo. Nós temos um apelo contra o racismo, que é algo ainda, infelizmente, muito cruel numa sociedade tão moderna. Como isso ainda existe, gente? Como algumas pessoas podem ser menosprezadas pelo poder aquisitivo, não dar valor a uma pessoa maltrapilha. Eu já ouvi isso de médicos. Médicos. Certa vez um homem entrou no hospital, eu tenho um grande amigo médico que mora em São Paulo, e ele contou isso, eu fiquei assustado. Ele estava num grande hospital de São Paulo, e ali só pessoas ricas entram naquele hospital. Só que um homem se compadeceu de um outro que foi atropelado, era um morador de rua. Ele colocou esse homem no carro e levou para esse hospital. E ele ia pagar todo o tratamento daquele homem que estava ali atropelado. Não estava muito arrebentado, muito sofrido, mas ele estava precisando de um tratamento médico. Quando os médicos olharam, no primeiro momento, o pronto-socorro nem quis atendê-lo. Começaram a questionar, quem vai pagar? Como é que ele pode entrar? Como se dissesse, quem é ele para entrar aqui? E aí apareceu logo o homem, estacionou o seu carro, um lindo carro na frente, e ele disse, olha, eu estou pagando o tratamento desse homem, por favor, tratem ele com dignidade. Precisava dizer isso? Um ser humano. Lógico, pastor, mas quem vai pagar a conta? Eu sei, irmãos, tem toda essa preocupação de administrar um hospital, mas o cuidado com a pessoa humana, isso já se perdeu. Isso não existe mais no mundo de hoje. Nós temos a igreja, e a minha visão de igreja é que é a última instituição na terra capaz de resgatar alguns valores. E esses valores dizem respeito a quem nós somos de verdade, a quem Deus nos vê, como Deus nos vê. Nós aqui não somos melhores do que ninguém, não somos melhores uns que os outros, não temos diferença. Quando Deus nos vê, Deus não nos vê cor. Eu já expliquei isso aqui. Uma vez eu estava tendo essa visão, eu acho até interessante, porque a gente fala da questão da cor, né? Vamos defender os negros ou os povos indígenas. Eu me sinto mais índio do que branco. A minha raiz está mais para índio, apesar de algumas pessoas olharem e falarem, não, você vem lá da Turquia,
coisas parecidas, diz, não, eu olho lá na minha árvore genealógica, minha mãe era filha de índia nativa, aqui do interior do Rio de Janeiro. Eu olho para a minha família, poucas coisas eu tenho, né, dos meus antepassados, mas eu vejo essa raiz. E eu não vejo esse apelo. Eu não vejo esse apelo tão forte aos índios. Eu fico pensando nisso, e uma vez eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, como o Senhor nos vê? Será que Deus nos vê amarelos, orientais, negros, mulatos, brancos, europeus, caucasianos? Aí Deus me deu uma paz assim quando ele disse, eu vejo vocês todos como cinzas. E eu pensei que ele estava falando da cor cinza. Não. Em Gênesis diz que o homem voltará ao pó, no sentido de cinzas. Deus nos vê cinzas. Deus não nos vê como cor, poder aquisitivo. Não existe isso para Deus. Todos somos iguais perante Ele. A diferença se faz quando nós nos colocamos na condição de filhos, queremos chamar a atenção de Deus em obediência, em amor, em gratidão, para que algo sobrenatural aconteça na nossa vida. E é isso, mais uma vez, não diz respeito à nossa cor, ao nosso poder aquisitivo, nada disso, irmãos. Deus está olhando para nós, está querendo receber de nós o louvor e a adoração devidas a Ele. A palavra de Deus é clara em dizer que Deus busca quem? Quem? Não é adoração, os adoradores. Adoração Ele já tem no céu, os anjos adoram a Deus ininterruptamente. O que Ele quer ver em nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade, louvado seja Deus. Então Deus olha para nós e espera ver em nós essa adoração. Quem são os adoradores que vão passando pelas lutas e vão prevalecendo contra toda injustiça, senso de maldade? Quem são aqueles que ainda glorificam o meu nome pelas ações e por aquilo que eu ainda não fiz? Porque nós somos muito fáceis de glorificar a Deus, vemos facilidade em dar glória a Deus quando nós recebemos coisas de Deus. Enquanto não recebemos, temos uma relação mediana com Deus. Uma relação que nos deixa um tanto quanto, às vezes, filhos, às vezes não, às vezes estranhos a Deus. Eu ouço o testemunho de pessoas, e pessoas maduras na igreja. Uma vez eu perguntei a um irmão, quantos anos você tem de cristão? Ele disse, pastor, uns 40 anos. Eu disse, olha, você tem mais tempo de cristão do que eu. Eu não tenho mais experiência com Deus do que o irmão. É impossível pensar assim. Eu tenho uma responsabilidade pastoral. Eu tenho e preciso ter um zelo, um cuidado no tratamento, no aconselhamento, mas cadê a sua experiência com Deus? Cadê o seu momento com Deus? Em 40 anos você não conseguiu conhecer o Deus que sempre cuidou de você? Por que esse desespero? Por que esse sofrimento, essa angústia quanto ao amanhã? Eu falo de uma pessoa que estava realmente angustiada, vivendo o seu problema como nós vivemos. Mas por que ele não tinha uma paz suficiente para dizer que daqui a pouco essa página da vida vai virar? Queridos, a nossa vida é um livro que vai sempre virando a página. Quando nós recebemos o dia de amanhã, nós recebemos porque a graça de Deus está sobre nós e Ele quer que nós experimentemos uma nova história, um novo momento. Ele quer que a gente reescreva, deixa para trás, você já virou a página, amanhã quando você acordar, vira a página de hoje. Comece a escrever uma nova história, mas inclua Deus nessa história. Nós estamos refletindo um pouco sobre esse senso de justiça humano, que precisa ser bem separado do senso de justiça divina. Os homens estão vestidos, e eu falo de homens no sentido de humanidade, estão vestidos de muita injustiça. É muita injustiça nesse mundo. Nós não temos noção, e louve a Deus se você não consegue ver isso tudo. Talvez Deus queira esconder dos seus olhos para que você não sofra demasiadamente. Mas nós estamos vivendo um tempo de muita injustiça. E aí nós começamos a nos perguntar em que momento nós podemos crer na justiça divina, que às vezes é um tanto quanto incompreendida, Nós não conseguimos entender determinadas coisas que acontecem no mundo, e se esse mundo foi criado por Deus para a glória dele, por que ainda
temos tanto sofrimento? Por que tantas coisas acontecem? Por que o mal existe de uma forma demasiada? O mal nada mais é do que a ausência do bem, do amor. Se não propagarmos esse amor, o mal vai se multiplicar com rapidez. E nós vivemos esse tempo em que o amor se esfria aceleradamente. O amor se esfria entre nós, o amor se esfria de nós para com Deus. Ele nunca se esfriou de Deus para conosco. Mas de nós para com Deus, sim, isso tem se esfriado cada vez mais. Nós temos uma humanidade cada vez mais distante de Deus. E que procura Deus quando, conhece o termo, calo aperta? Procura Deus quando há uma necessidade, quando não há mais recurso entre os homens de ajuda, de resolver as situações difíceis. Lembram-se de Deus. Há um Deus. Alguém falou de Deus para mim. Alguém falou de Jesus. Alguém falou da religião. Alguém falou da igreja. Um desespero, irmãos. Recebi uma mensagem de uma mãe muito sofrida. E eu não conheço. Não a conheci, não tive essa oportunidade. E ela estava, contando a história que ela estava num Uber, num táxi, não sei. E ela entrou com o seu filho de 20 e poucos anos, com problema de drogas, e ele estava alucinado, querendo quebrar o carro, e ela jogou ele dentro do carro, estava levando para o hospital para acalmarem ele, e o motorista ficou preocupado, e o motorista de alguma forma me conhecia. E ela começou a dizer o que estava acontecendo, e o motorista disse, olha, eu vou passar para a senhora o telefone do pastor que eu conheço. Eu não conheço quem deu o contato, mas ele passou o meu telefone, como se, de alguma forma, eu pudesse ajudá-la. E eu senti uma sinceridade, talvez uma palavra, um aconselhamento. E ela disse que ele pensava em suicídio o tempo todo, então, como eu escrevo, prego sobre isso, ele tentou ajudá-la. E ela recebeu essa ajuda. Então ela mandou uma mensagem, contou toda a história. E eu disse, olha, eu preciso estar mais próximo. Ela mora muito longe, no Rio de Janeiro, mas muito longe. Eu disse, o que está sendo feito? Ele agora está internado compulsoriamente. Eu consegui interná-lo, porque tem toda uma questão, mesmo sendo filho, ele é maior, né? Já tem uma idade suficiente para decidir por si só. Então a mãe conseguiu uma liminar, internou ele, mas ela às vezes pensa que é espiritual. Às vezes pensa que é algum problema mental que ele tem, às vezes pensa que é só as drogas. Então ela mesma não consegue ter paz. Ela disse, olha, pastor, eu já tentei em muitos lugares. E eu me lembrei disso. Como o ser humano bate em todas as portas quando o desespero chega. Ao invés de experimentarmos caminhar uma vida em paz com Deus, para que esse desespero não chegue e que a angústia da vida seja dosada, sabe? Todos os dias nós temos algum tipo de angústia. Falávamos aqui do calor, é uma espécie de angústia que deixa a gente chateado, irritado, mas você não pode se desesperar por isso. Você tem que procurar abrigo, você tem que procurar se alimentar, beber água, para que você passe esse momento mal. Aí eu disse, olha, semana que vem chuva, glória a Deus, mas pode ser que não venha, e se vier, será que vem demasiadamente? Será que não vai transformar uma tribulação em outra tribulação? O mundo que nós vivemos é assim, queridos. Se nós temos uma caminhada com Deus e entendemos que existe sim um senso de justiça divino acima do senso de justiça humano, nós vamos viver uma vida pautada na vontade e no querer divino, não apenas no que nós queremos ou que nós desejamos. Então, eu dei alguns conselhos, disse o quanto ela precisava encontrar a raiz do problema. Eu acho que ela pensou de alguma forma que eu fosse até lá, fizesse uma oração e ele ficasse curado. No desespero, né? O senhor vem aqui, eu disse, olha, eu posso ir. Mas ele está no hospital, é um hospital psiquiátrico, eu tenho acesso. Então eu tenho mandado essas mensagens, perdi um pouco o contato. Mas o que eu percebi que era uma mãe extremamente desesperada. Não tem uma religião. Eu perguntei se ela tinha, ela disse que não tinha. Ela já bateu em várias portas e citou alguns lugares que ela foi, que eu não queria, porque ela está desesperada. Gastou muito dinheiro. Parece uma pessoa de posse, que ela disse, olha, eu já gastei tanto dinheiro
Mas talvez todo esse dinheiro não seja suficiente para consertar algo que basta termos uma iniciativa com Deus. Não é de dinheiro que precisamos para resolver muitos, talvez todos os nossos problemas. Ele ajuda, o dinheiro nos dá condições, mas escute, para resolver os problemas desta vida, o dinheiro nem entra na lista. Pelo contrário, às vezes atrapalha. Porque eu percebi ali uma família de poder aquisitivo em que tudo o que podia fazer pelos filhos, fizeram. E os filhos não souberam lidar com a facilidade da vida. Foi quando ela disse que ele encontrou os amigos que levaram ele para as drogas e ele não consegue sair. E ele usa drogas e fica alucinado. Olha o desespero dessa mãe. Queridos, nós olhamos para isso e vemos nesse caminho alguns que se aproveitam da situação. E ela relatou de ter pedido ajuda a pessoas que se aproveitaram da situação. Pessoas que, infelizmente, se aproximaram para tirar vantagem. E eu sou bem cuidadoso e disse, eu não posso ir aí se eu não tiver uma certeza de que eu posso ser útil. Até porque ela pode pensar que eu vou lá para receber algo. Não, eu nem sou pastor a domicílio. Irmãos, não sou pastor a domicílio, tá? Sou pastor de igreja. Eu entendo a necessidade da igreja, mas eu sou pastor de igreja. Tem pastor a domicílio, tem pastor itinerante, tem pastor que só anda para cantar, tem pastor que só anda para pregar, tem pastor que só anda para exorcizar demônio, tem de tudo. Eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor que gosta de sentar com as ovelhas e, se elas permitirem, eu vou tirando o carrapicho e vou limpando o pelo e vou dando a ela condições dela caminhar no rebanho de Cristo. Eu sou desse tipo. Então, quando a gente começa a meditar aqui, voltando para a nossa palavra, esse texto que nós lemos revela um pouco do que o que Paulo está tentando nos mostrar sobre o senso divino de justiça. Saulo, que é aquele doutor da lei, um homem estudioso, um homem religioso, que vive dentro da igreja, dentro da religião dos judeus, que desfruta de alguns privilégios, mas num determinado momento, ele tem um encontro com Cristo, e aí pense de uma forma mais moderna. O Facebook de Paulo foi alterado. Ele não é mais Saulo, agora ele é Paulo. Tudo que era atribuído a ele como ruim, não existe mais. Alguém apagou todas as suas postagens na vida. O Instagram dele mudou o visual, ele mudou tudo, mudou até o nome de Saulo para Paulo. E aos olhos humanos, às vezes a gente pensa que isso é impossível de acontecer. Não é, queridos. A palavra de Deus nos ensina que nós vivíamos num lamaçal de pecados. Nós vivemos num mundo de pecados. E que nós tínhamos facilidade em pisar nesse lamaçal e nos permitir banhar no lamaçal, num calor como esse. Ai, pastor, se eu tivesse um poço de lama para me esfriar, mas se for um lamaçal de pecados? Muitos querem esfriar a cabeça no lamaçal de pecados. Muitos querem refrescar não a alma, mas a carne no lamaçal de pecados. Paulo é agora este homem que está experimentando ser uma outra pessoa, que começa a perceber o senso de justiça de Deus e percebe que o senso de justiça humano é, na verdade, uma injustiça. Ele começa a entender que o que ele fazia perseguindo os cristãos era injusto. Ele começa a perceber que quando ele decidiu perseguir os cristãos em prol da religião, ele entendeu que não era uma boa religião, porque nenhuma religião boa pode fazer com que o outro persiga as pessoas. Ele começou a entender que o que ele achava justo ser estudioso, porque ele conhecia a palavra, conhecia a lei. Agora Paulo está parecendo um homem meio desmiolado, irmãos. Olha o versículo 24 de Colossenses 1 que nós lemos. Veja como ele muda, e na visão de alguns ele muda para pior, né? Os judeus devem ter ficado irritados com ele, que pega as cartas para perseguir os cristãos, e que num determinado momento agora ele está comendo com os cristãos. Olha que coisa estranha. Versículo 24, quando ele diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne,
a favor do seu corpo, que é a igreja. Nós estamos falando de um homem que larga tudo para sofrer pela igreja, não na mesma proporção de Cristo, lógico, mas um homem que entende o mistério de Cristo e ele começa agora a dizer, não, eu não busco riqueza. Talvez eu já tivesse riqueza. Paulo vai se transformando num fazedor, num inventor de tendas, mas me parece que ele começa a se envolver com pessoas que têm que ter um modo de sobrevivência. Porque Paulo não está mais agora dependendo de pai, mãe, ou dos judeus, ou do salário religioso que ele tinha. O que Paulo está fazendo agora? Paulo está vivendo na dependência de Cristo. E isso faz com que ele entenda que antes ele não era ninguém, mas que agora, aos olhos do mundo, agora é que ele não é ninguém. Por quê? Ele abriu mão do conforto, ele abriu mão das coisas que ele tinha como melhores coisas da sua vida. Para quê? Para viver num sofrimento que alguém vai dizer assim, mas, meu Deus, é natural que alguém queira viver sofrendo? Não, Paulo não quer viver sofrendo. Mas ele sabe que ao se entregar a Cristo e querer viver para Cristo, ele vai atrair todos os poderes malignos desse mundo contra ele. Aí sim cabe o entendimento que nós passamos a sofrer por Cristo, para estarmos enraigados em Cristo. Então, se o crente vive uma vida, e isso é muito perigoso, irmãos, porque os últimos discursos que nós vemos por aí é que o crente não pode sofrer, que o crente não pode adoecer, que o crente não pode ficar desempregado. Como não? Como se manifesta o poder de Deus, senão na hora que você pensa que não tem o que comer, e quando você menos imagina, está lá o alimento no prato, e você diz, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se nós não experimentarmos os sofrimentos dessa vida, como vamos valorizar o agir de Deus? É assim que começamos a perceber que há um senso de justiça divino que excede o entendimento. Não dá para entender um homem dizendo que agora ele está preenchendo o que resta da vida dele com as aflições. Ele está preocupado com os irmãos, ele está preocupado com a igreja, ele está preocupado com o rumo do evangelho. É um homem totalmente voltado para isso, e ele diz que vai caber mais sofrimento. Ele está sofrendo por pessoas que muitas vezes ele nem conhece. Esse é um sentimento cristão literal. Vamos nos aprofundando um pouquinho. Versículo 25 diz assim, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, ou seja, Deus quis assim, que me foi confiada em favor de quem? De vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aí ele diz, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Paulo está percebendo que Deus dá a ele um mistério revelado, uma cortina que se abre, para que ele possa ter entendimento do que é a vida. A vida não é o que ele pensava ser. A vida não é viver no conforto da sua casa com seus familiares. Isso é parte da vida. Isso faz parte da nossa vida. Como é bom termos família, como é bom termos condições de ter uma casa, de comprar coisas. Isso faz parte de uma vida, sim, mas isso não diz respeito a uma vida cristã literal. Uma vida cristã literal está sempre arremetendo-nos às coisas futuras e não ao presente. A consequência de uma vida com a mente no futuro com Deus é um resultado positivo no dia de hoje. Por isso nós glorificamos a Deus quando prosperamos, quando temos emprego, quando compramos coisas. Ai, pastor, eu quero dar um testemunho, eu ganhei uma bênção, eu quero testemunhar. Glória a Deus, isso é positivo. Mas isso não define uma vida cristã. Nós começamos a fugir do senso de justiça divino para pensar que neste mundo a justiça está sendo feita. Justiça seja feita. Como nós usamos essa expressão quando nos sentimos injustiçados. Na verdade, queridos, o que Paulo está fazendo é viver em gratidão a Deus o tempo todo. Ele percebe quantos livramentos Deus deu a ele. Ele começa a entender que ele poderia estar numa situação talvez melhor condição de vida, abastado,
em paz, sem estar dependendo de construir tendas para comer. Ele pode estar agora pensando numa vida em que ele estaria lá na igreja, porque ele era doutor da lei, ele interpretava as leis, ele tinha o conhecimento das línguas, ele poderia ser um homem culto e vivendo num conforto tremendo, mas ele começa a entender que isso não é a vida que Deus deu a ele. Essa é a vida que ele buscou. E ele alcançou, porque Deus abençoa. Ora, se você estuda, você vai ter um bom emprego. Se você se esforça, você vai ocupar os melhores lugares dessa nação. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus por isso? Seus filhos, como a gente ora, serão abençoados. Eles terão os melhores lugares da nação. Como eu oro para que os filhos dessa igreja ocupem os melhores lugares da nação, queridos. Mas isso não significa vida cristã. Isso é o resultado de uma vida que caminha buscando as coisas boas, percebe o valor das coisas e valoriza. Agora, o que significa de verdade uma vida cristã? É entender que o senso de justiça divino excede o senso de justiça humano e que nós não podemos nos contaminar com toda a injustiça que há nesse mundo. É quando o homem começa a viver em paz com Deus, mesmo vendo tanta maldade nesse mundo. Mas porque ele não está em paz com o mundo, ele está em paz com Deus. Ele não se conforma, ele tem uma vida que não se conforma com toda injustiça, mas ele também não vive atribulado por isso. Ele começa a sentir uma paz que faz com que ele lute para que as pessoas que ele conhece, essas pessoas também tenham essa paz de Cristo no coração delas. É daí que nós percebemos uma igreja madura quando nós queremos ganhar almas para Jesus, quando nós ligamos para as pessoas, quando nós convidamos as pessoas, quando nós não nos conformamos com o mundo como ele está e começamos a tentar trazer essas pessoas para o nosso lado onde estamos. Estamos em paz. Por que o meu vizinho não tem paz? Vizinho, vamos na igreja, vizinho. E está tudo sendo quebrado e uma brigaiada dentro de casa e ele está assim orando, ele está chamando, ele está convidando, ele não desiste. Porque ele quer transferir essa paz que ele tem para aquela família também. Ele não descansa, sabe? Porque ele sabe que há um senso de justiça divino que aquela família ainda não percebeu. Paulo vai dizer aí, nesses versículos que nós lemos, 25 e 26, que ele se torna ministro. E essa palavra no grego, né, o oikonomos, é como se ele fosse, de Deus, um economista, que vai ser mais traduzido para dispenseiro. Paulo entende que ele agora está sendo usado por Deus para revelar à igreja e às pessoas que há uma dispensa de Deus tão abençoada e que ele tem a chave da dispensa, porque ele recebeu o mistério de Deus e ele sabe que esse mistério não é para ficar oculto. Isso já, ele diz, já ficou oculto em gerações, séculos atrás, isso ficou escondido, os homens não entenderam, mas agora, com a graça de Jesus, isso está sendo esclarecido, o mover de Deus pode chegar às pessoas, então ele se sente o dispenseiro, é o mordomo fiel, por isso ele chama de ministro. A palavra ideal seria mordomo, é aquele que abre a dispensa e diz, comam, bebam, alimente-se, porque na casa de meu pai tem muito mais. Olha o senso de justiça divino que está sobre o apóstolo Paulo. É um homem que tem o coração grato por tudo que Deus fez por ele. Versículo 13, se você voltar um pouquinho, olha como ele percebe de onde o Senhor o tirou. Ele diz no versículo 13, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão de pecados. Paulo não está agora preso a esse mundo de injustiça, mas ele diz, o que Deus fez, que ainda os homens não compreendem, foi nos salvar, nos tirar de toda a injustiça desse mundo, nos levar para o seu reino, nos transportou de tal maneira que agora nós podemos viver a paz, mesmo que o mundo esteja em guerra. Nós podemos nos sentir abençoados, mesmo que a nossa conta e o nosso bolso não esteja cheio de dinheiro. Sabe por quê? Porque quem põe o alimento no nosso prato é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. É o que Deus tentou mostrar a Israel, saindo do Egito com dinheiro, mas sem precisar ou ter como usar o dinheiro. Vamos viver de pão, vamos viver de carne. Mas como? Quando Deus mandar. Ah, queridos, viver na dependência de Deus é uma das coisas mais maravilhosas, que às vezes a gente não valoriza,
porque nós estamos entranhados no senso de justiça humano, que só fala em... nós usamos muito hoje o termo trabalhar e fazer por onde. Há um termo, me fugiu agora, que fala de alcançar objetivos, metas. Alguém me ajuda? Meritocracia. É positivo, lógico que é. Mas peraí. Jesus uma vez usou uma parábola para dizer o seguinte: um trabalhador, ele foi chamado às 6 da manhã para ganhar o valor do dia. Ele foi. Depois o dono da fazenda voltou lá ao meio-dia e procurou mais trabalhadores para pagar o mesmo valor do outro que trabalharia o dia todo. Chegando lá no final da tarde, umas 5 horas, o chefe lá chegou de novo e disse: eu também estou precisando de mais trabalhadores, vamos lá, eu quero mais, vocês podem ir lá, quanto que vamos pagar? Eu vou pagar o salário de um dia. Quando o dono da fazenda foi pagar a todos, alguns reclamaram: opa, mas espera aí, eu trabalhei o dia todo e ganhei R$100, ele trabalhou meio-dia e vai ganhar 100, o outro trabalhou 1 hora e vai ganhar 100? Aí não existe meritocracia. O senso de justiça humano diz que Deus dá a quem Ele quer, o que Ele quer, porque Ele é Deus e Ele faz do jeito que lhe apraz, louvado seja Deus. Veja que no senso de justiça humano, não, isso é injusto, não pode ser, mas quanto que Ele prometeu dar a você que trabalharia o dia todo? 100? Ele te deu 100. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é bom. Mas Ele... Esqueça Ele. Veja o que Deus tem feito a você, veja como Deus é bom na tua vida, querido. Veja como Deus faz as coisas, muitas vezes nós enxergamos que não merecemos. Paulo está trazendo tudo isso de uma forma tão clara à igreja de que está lá em Colossos, como Paulo está tentando dizer a esta igreja e nos dizer como Deus é bom e como vale a pena entendermos no senso de justiça de Deus, que não nos dá o que merecemos. Nós não somos castigados por Deus. Muitas vezes mereceríamos castigo. Você já fez algo achando que Deus ia te castigar? É muito comum, né? Ai, meu Deus, agora Deus vai me castigar. Aí passou 1 mês, 1 ano, não, o castigo não veio. Sabe por que Ele não te castigou? Misericórdia. Ao invés do castigo, Ele fez favores a você que você não merecia. Graça. Graça e misericórdia estão sobre a nossa vida o tempo todo, queridos. Se Deus agisse como a justiça humana contra nós, nós não merecíamos estar de pé no dia de hoje. Vamos ler o versículo 9, quando Paulo não só reconhece, mas espera que todos daquela igreja também reconheçam. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Agrado de quem? De Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, não das coisas desse mundo. Versículo 11, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não está fazendo promessas que às vezes a gente ouve até dos púlpitos, infelizmente. Seja fiel a Deus e Deus vai te encher o celeiro, Deus vai te abençoar. Não, eu tenho que ser fiel a Deus para me manter aliançado com Ele. Eu não tenho que ser fiel a Deus para que eu seja rico lá na frente. Há muitos ricos que não são fiéis a Deus. Há muitas pessoas que prosperaram nos seus negócios fazendo coisas erradas. Então isso não tem a ver com Deus. O que nós falamos da fidelidade diante de Deus é para experimentarmos a herança que Ele tem para os seus filhos. O que Paulo está chamando a atenção da igreja vai contra a nossa modernidade, queridos. A visão que temos de uma igreja abençoada é uma igreja rica. A visão que temos de uma igreja é uma igreja lotada de pessoas louvando, adorando a Deus. Isso é um resultado de uma vida com Deus. Isso não significa que Deus está abençoando. Significa que ali tem pessoas que entendem que daquela forma elas podem ser abençoadas. Positivo.
Mas a riqueza da igreja tem a ver com o quê? Muitas vezes com uma administração para mostrar aos homens que nós podemos fazer coisas grandes. Isso é meninice, irmãos. Isso é meninice. A suntuosidade que tanto criticamos, os protestantes tanto criticaram do catolicismo, a riqueza, isso está acontecendo agora em meio aos evangélicos. Uma demonstração de poder, a igreja envolvida em tantas situações, a igreja com autoridade para resolver questões. Cadê a autoridade da igreja para curar os enfermos? Cadê a autoridade da igreja para sarar as famílias destroçadas por uma sociedade cada vez mais cruel, que divide famílias, filhos, etc, etc? Cadê o poder da igreja para estender a mão e expulsar os demônios desta nação? Eu, sinceramente, se eu viajasse pelo mundo, nunca saí do Brasil, mas se eu viajasse pelo mundo, eu não teria coragem de dizer que vim de um país cristão. Porque o Brasil é conhecido no mundo inteiro como um país cristão. Mas de tanta injustiça humana, de tantas coisas erradas, de tanta maldade, de tantas crianças desaparecendo, de tanto ocultismo, invocando demônios o tempo todo, de que vale ser um país de maioria cristã se esse cristianismo não tem nada de Cristo? Nós deveríamos pensar um pouco mais sobre isso. Segue aqui a minha breve crítica. Então, por isso que muitos julgam Paulo, e talvez nos julguem, como loucos, né? Eu não sei se você já teve essa sensação. Eu hoje, às vezes eu saio de casa já de paletó, mas estava muito quente, então eu vim sem o paletó e botei o paletó quando cheguei na igreja. Mas às vezes eu percebo alguns olhares assim, dos vizinhos, né? Olhando num calor desse, será que ele não tem o que fazer? Não, vai ele para a igreja de novo, acabou de ir. Porque tem fofoqueiro que fica tomando conta da vida da gente o tempo todo, né? Não sei seus vizinhos, mas os meus são. Olha lá, nossa, ele já foi de manhã, vai voltar agora, ele nem chegou, já vai trocar de roupa, já vai de novo. E ele está de paletó num calor desse, é louco. Pode me chamar de louco, irmãos. Eu morri para esse mundo. Eu vou dizer como um amigo meu dizia no seminário teológico, pode me chamar de defunto, porque eu já morri para esse mundo, louvado seja Deus. Chamem do que quiserem, eu estou agradando a Deus, eu me sinto bem assim, eu não obrigo ninguém a fazer assim, eu não digo que é assim que é o certo, eu ouço de Deus, eu quero ter uma relação com Deus. Queridos, Ele sofreu para que eu pudesse ter vida e vida abundante, o mínimo que eu posso fazer é sofrer por Ele também, louvado seja Deus. Eu não posso me esquecer, olha, deixa marcado Colossenses, dá um pulinho em Isaías capítulo 53, que você vai ver como Isaías vai dizer para você, olha, capítulo 53, versículo 3 de Isaías, veja como isso diz respeito ao nosso entendimento. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, Isaías profetizando sobre Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por isso, pelas suas feridas, nós somos sarados. Louvado seja Deus. Às vezes, esta palavra, no ânimo da fé, é dita a uma pessoa moribunda. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Já ouvi uma pessoa animada dizendo para um doente, não, você não tem que estar doente não, Jesus morreu por você, você tem que ter vida abundante, você tem... E eu vi aquilo e eu guardei no coração, eu era muito jovem ainda, recém-convertido, e eu ficava me perguntando, mas espera aí, será que esse texto diz respeito às nossas feridas na carne? Será que isso não é um pouco mais profundo? Será que ele não está falando de feridas emocionais? Será que ele não está se dirigindo a palavra a uma cura que Jesus trouxe-nos? Porque o próprio Jesus sangrou. O próprio Jesus estava, na visão de Isaías, enfermo.
Ele sofreu. Se ele sofreu, eu não posso sofrer? Se ele sangrou, eu não posso sangrar? Mas ele venceu a morte, então ele está dizendo que eu vou vencer a morte também, louvado seja o Senhor. Quando nós somos tratados nas nossas, queridos, feridas emocionais, doem mais do que qualquer ferida da carne. Palavras malditas que são lançadas no coração de muitas pessoas matam elas, e elas vivem como zumbis. Às vezes elas até dão um sorrisinho, mas elas estão morrendo por dentro. Porque a ferida lá, a gente pode usar a expressão ferida na alma, se bem que eu entendo a alma de outra forma, mas no nosso âmago, no nosso sentimento. Se nós não formos tratados por essa palavra maravilhosa que entra em nós e nos diz que por dentro nós não estamos feridos, não podemos estar feridos, não. Se Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós somos curados, não somos doentes, nós somos saudáveis, mas que não diz respeito à nossa carne. Não diz respeito à carne. Eu descer de qualquer jeito, eu tropeço e caio. O pastor acabou de pregar que Jesus levou as nossas feridas e ele se feriu todo. KKK. Ainda vai ter gente para rir do pastor. Porque a minha carne precisa sofrer. A minha carne sabe. Por isso existe essa luta, e Paulo fala muito bem sobre isso, da luta entre o espírito e a carne, né? No entendimento da alma e da carne. Por que existe isso? Porque ela sabe que ela é frágil, ela vai morrer. Então ela fica botando na nossa cachola que temos que viver de qualquer jeito e aproveitar tudo de qualquer jeito, e aí está o mundo do jeito que está. Volte comigo lá em Colossenses para a gente ir concluindo, porque Jesus sofreu pela igreja e Paulo está mostrando esse sentimento que foge da razão humana, que ele pode também sofrer. E aí, a chave desse entendimento está lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que somos nós, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A esperança da glória somos nós. Você pode dizer amém por isso? Se o mundo não encontrar em nós a firmeza de fé necessária, a visão do mundo futuro, do mundo que há de vir sobre nós, se a igreja não for vista por esse mundo como a última esperança na terra, o mundo estará em desespero. E um desespero que não tem volta. Então, igreja, firme-se com Cristo. Conheça Cristo. Procure buscar a revelação dos mistérios de Cristo. Leia a palavra, jejue, peça a Deus entendimento. Comece a olhar o mundo com uma visão mais espiritual. Não é espiritualizar as coisas, mas olhar o mundo e ver que o que está acontecendo não é natural. Isso diz respeito a tudo que está ao nosso redor. Porque aquele pai maltrata aquele filho? Olhe com olhos espirituais. E veja que o inimigo quer proporcionar divisão ao invés de comunhão. Porque o homem está matando a mulher, mesmo com tantas leis contra o feminicídio. Porque podem inventar quantas leis forem necessárias. Se os homens forem influenciados pelo diabo, eles matarão cada vez mais, para mostrar que não adiantam as leis humanas, se nós não entendermos do senso de justiça divino. Vamos ficar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo reconhecia a graça de ter sido chamado, consertado e aperfeiçoado. Paulo usa a razão para entendermos que a glória de Deus está sobre nós e que nós não podemos negligenciar isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou, na minha oração, desejar a você, como sempre faço, uma semana de paz, uma semana de prosperidade,
Mas se vier a tribulação, lembre-se dessa palavra. Cristo sofreu num mundo muito atribulado. Nós não seremos diferentes dele. Não tenha medo de sofrer por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele mesmo disse que aquele que não tomar a sua cruz e segui-lo, não é digno dele. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de ouvirmos a Tua palavra, a mensagem do Teu Evangelho, que o nosso coração possa desejar, assim como o coração do apóstolo Paulo, que possamos viver as nossas lutas pessoais por amor a Ti, suportá-las, ó Deus, confiantemente, de que o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Sabemos que essas tribulações sempre existiram, sempre existirão, mas nós queremos vencê-las. Nós queremos tomar o cuidado para vencer todas as nossas lutas e, ao fim de tudo isso, darmos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Será um dia glorioso, ó Deus, quando estivermos todos na glória, na Tua presença, ouvindo a Tua doce voz, nos convidando para entrar na alegria do reino dos céus. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém e amém.